No momento com Yujito, Niyujito descobriu que se ela tomasse o título de Mizukage of Mist, ela precisaria saber mais sobre isso como um todo e a população que o acompanhava. Enquanto olhava ao redor, ela notou que enquanto a maioria dos lugares parecia imundo e nojento como favelas dos outros lugares que ela visitava, este era muito pior. Ela visitou o hospital Korin antes de deixar o Inuzuka para seus deveres e viu que o local de trabalho de Rin estava esterilizado, apesar da aparência externa. O mesmo poderia ser dito com os vários restaurantes, bibliotecas e a própria academia da névoa, embora seus sentidos aprimorados por demônios lhe dissessem que ainda havia o ar de sangue do dia de terror de Momoshizabusa lá há muito tempo, quando ela mesma era uma criança. Agora ela estava andando por uma das ruas que parecia um barão da vida sem nada para mostrar, exceto lixo e comida podre manchando o chão. Que tolo Mizukage é deixar sua aldeia cair tão longe assim, disse Yujito em uma voz silenciosa e sussurrante que só ela e seu demônio ouviram. Bem, veja o que o Nibi arrastou, disse Idan por trás de Yujito, que se virou para ver o homem vestindo um casaco preto com nuvens vermelhas e seu parceiro agora atrás dela. Você. Eu pensei que tinha deixado vocês dois naquela vila na beira da fronteira de Kumo. Disse Yujito entrando em posição de luta e se preparando para uma luta. Você seria sábio em repensar usando o chakra do Nibi aqui, Yujito-san. A menos, é claro, que você queira que as pessoas aqui pensem que você possui um limite de linhagem, tornando-o um alvo muito odiado entre a população, disse Kakuzu sorrindo, sabendo que no instante em que ela fizer qualquer coisa que não seja natural, será considerada uma linhagem e as pessoas pagarão uma grande quantia em dinheiro para que essa pessoa seja morta. Como se você deixasse eles me matarem sem tirar o que você quer de mim, seu bastardo, disse Yujito, que não iria deixá-los levá-la sem lutar, não importa o que. Lamentavelmente verdade, mas em certo sentido o que faremos resultará em sua morte depois que extrairmos o Nibi de seu corpo assim que convocarmos os outros membros para o ritual, disse Idan não tendo nenhum problema em não matar a mulher ainda, pois ela estará morta em breve quando a fera dentro dela for removida. Agora, o que faz você pensar que eu vou deixar você? Disse Yujito olhando entre Idan e Kakuzu, imaginando qual membro atacaria primeiro. Ou atacariam ao mesmo tempo. Ou eu para esse assunto. Disse Kenpachi deixando perder uma grande quantidade de pressão de chakra que fez Idan e Kakuzu quase sufocarem sob a tensão do poder intenso. Yujito foi capaz de se manter quase perfeitamente calma, já que ela havia experimentado muito pior com o menino quando ele soube de sua filiação, embora ainda houvesse gotas de suor escorrendo pelo rosto dela. Oh droga, é o recipiente Kyuubi, disse Kakuzu lembrando que Itachi havia enviado na carta para eles via Falcon Messenger sobre como um navio demoníaco usou seu poder para deixar todos ao seu redor fracos nos joelhos. Sim, eu sou o recipiente dele e tenho orgulho disso, mas se você vai me chamar de qualquer coisa eu prefiro que não seja assim. Eu odeio quando as pessoas me chamam por esses títulos e não pelo meu nome designado, disse o menino. Sentado de sua posição agachada no telhado de uma loja próxima com um enorme sorriso no rosto.
Yashiro silenciosamente pulou de seu Quenchan e sentou-se na beira do telhado para assistir à batalha em breve com diversão enquanto a luta estava prestes a acontecer. Isso é tão emocionante. Agora eu só tenho que lembrar de fazer aquela coisa que Quenchan me disse para fazer se algum ninja da névoa aparecer. O que foi isso? Pedir alguma kunai? Não, eu os tenho. Pedir-lhes doces? Não, Quenchan disse que eu tinha um limite e já o alcancei. Oh, eu sei. Foi para garantir que ninguém interfira na luta de Quenchan. Yai. Eu me lembrei, pensou Yashiro, feliz, sabendo que seu pai ficaria orgulhoso por ela se lembrar do que ele queria que ela fizesse. Bem, pirralho de merda. Se eu quiser chamá-lo de menino Kyuubi, pirralho demônio, ou qualquer outro nome mais colorido que vier à mente, eu vou e nenhuma alma aqui pode me impedir, disse Kakuzu com um sorriso, tendo ignorou as palavras de sabedoria de Pain envolvendo a luta contra os dois navios. Que tal lutar com alguém sem a alma? Disse Kenpachi sorrindo novamente antes de correr para o homem com sua espada arrastando contra o chão, deixando uma cicatriz alinhada em seu rastro. Ele é rápido. Pensou Kakuzu recuando para longe do garoto, que parecia mais um animal selvagem do que um ser humano. O membro da Akatsuki não sabia o quão certo ele estava quando pensou isso, já que Kenpachi agora empunhando uma espada sorriu seu sorriso tortuoso. Em um momento ele estava na frente do homem vestindo nuvem vermelha e no próximo, ele estava ido. Ele é muito rápido. Pensou Kakuzu alterando sua declaração como uma única palavra, imaginando onde diabos o garoto foi enquanto fazia sinais de mão para um de seus infames jutsus. Morra, disse Kenpachi por trás de Kakuzu antes de mergulhar sua espada no coração do homem agora dividido em dois, enquanto o moribundo em questão se perguntava como diabos o garoto ficou atrás dele tão facilmente sem fazer barulho, já que parecia impossível. O pirralho Kyuubi tinha sinos no cabelo por causa de Kami. Antes que Kakuzu pudesse descobrir isso, Kenpachi torceu a lâmina quase verticalmente antes de cortar para a direita cortando o homem quase totalmente ao meio, deixando uma bagunça muito sangrenta em Kenpachi, Kakuzu e no chão abaixo deles. A essa altura, o Mist-Chambu apareceu atrás de Yashiro esperando a oportunidade certa para enfrentar o membro restante da Akatsuki, que encontrou seu retiro bloqueado por Yujito. Olá Mask-kun. Sinto muito, mas Quenchan está ocupado lutando agora, então você terá que ser paciente ou voltar mais tarde, disse Yashiro e não se preocupando em se virar para ver o grupo de Anbu atrás dela, que entreolharam-se imaginando como responder à criança. Ouça pirralho, nós não respondemos a você e o Mizukage nos enviou aqui para parar a luta, disse o capitão da névoa Anbu antes que ele e sua equipe dessem vários passos, ignorando o rosnado de raiva repentina de Yashiro. Quenchan está lutando e você não está permitido para perturbá-lo. Vá fora! Gritou Yashiro com uma voz assustadora, queimando seu chakra em uma manifestação do que parecia ser algo entre um gato e uma raposa com força suficiente para enviar os ninjas da Anbu voando para trás vários metros de medo. Idan na maior parte permaneceu calmo, apesar do fato de que ele tinha a nave Kyuubi na frente dele, a nave Nibi agora atrás dele, e a Mist-Chambu ao lado com uma garota cujo poder estava em algum lugar no nível Hagshunin ou Lovejounin. Com muito cuidado,
Em um movimento fluido, ele preparou seu cajado sagrado de Jashin em posição de batalha, pronto para lutar contra esse inimigo, sabendo que, devido à sua imortalidade, ele não poderia ser morto. Você não pode me vencer, garoto, não importa quanto poder você tenha. Pois fui abençoado por Jashin com o poder da imortalidade e vou derrotar você e seus irmãos gatos atrás de mim, disse Iban, que agradeceu mentalmente a Jashin por este dia. Para quando ele seria capaz de derramar o sangue daqueles ao seu redor. Para Iban, havia muito tempo em sua mente. Bem, pelo menos um de vocês idiotas teve o cérebro para trazer uma arma e não simplesmente confiar em jutsus para fazer o trabalho. Isso pode realmente se tornar divertido. Vamos descobrir. Disse Kenpachi atacando Iban, que se preparou para o ataque que estava por vir. Eugito ficou surpreso com a velocidade, habilidade e força geral do garoto quando ele matou o Kakuzu sem nem mesmo suar. Quero dizer, caramba, mesmo ela não tinha visto o tapa-olho Ozangaki, não que ela ousasse chamá-lo assim, se mover no começo, apenas para ouvir o suave tilintar de um de seus sinos segundos depois antes de matar Kakuzu. Como um membro da Akatsuki nunca ouviu isso, estava além dela, embora provavelmente fosse apenas devido à audição aprimorada de Eugito que ela ouviu. Idan se sentiu sendo empurrado para trás a cada vários metros por Kenpachi enquanto bloqueava os muitos golpes da espada do garoto. O único problema com o bloqueio, porém, era a sensação da pressão intensa que o estava fazendo lentamente perder terreno atrás dele. No quinto hit, Idan decidiu fazer um hat-trick e apertar um botão em seu bastão, revelando sua arma secreta. Era na forma de uma pequena, mas ainda afiada lâmina como uma faca escondida na parte inferior de seu cajado que ele usava quando surgia a ocasião de manobrar e, finalmente, matar o referido inimigo. Quando Kenpachi empurrou Idan para trás mais uma vez, o membro da Akatsuki golpeou girando o cajado em um ângulo que cortaria a máscara de Naruto e seu rosto logo acima do olho esquerdo. No entanto, isso não pareceu incomodar Kenpachi, apesar do fato de que o menino de cabelo espetado estava sangrando levemente. O fato de que o garoto na frente de Idan agora estava sorrindo e rindo como um louco através de sua máscara era uma revelação. Então ele tinha tolerância à dor. Vamos ver quanto, pensou Iban, já que não era muito profundo e tinha um corte para baixo, deixando uma cicatriz fina acima do olho esquerdo do menino até a bochecha. Esta faca foi projetada para substituir qualquer forma de cura que um receptáculo demoníaco produza, não importa o quão poderoso ele seja. Mesmo com uma taxa de cura tão rápida quanto a sua, qualquer golpe que eu fizer com esta lâmina, não importa quão profundo ou faça a ferida, você terá cicatrizes nesse lugar pelo resto de sua vida, disse Idan tentando fazer o menino mais cauteloso com ele. O que fez foi ter o efeito oposto. Isso fez o garoto rir uma risada psicótica antes de ficar sério. Você realmente acha que essas coisas me assustam quando se trata de obter cicatrizes? Pela maneira como os aldeões e ninjas de Konoha me tratavam quando eu era mais jovem, eu deveria ter mais cicatrizes em todo o meu corpo do que o clã Hyuga tem membros. Não insulte.
me sobre como você não sabia como eu fui tratado, já que é mais do que conhecimento comum sobre como pessoas como eu e o Jito são tratados, disse um Kenpachi agora irritado, enquanto as lembranças fracas do passado reapareceram em sua mente apenas para bloqueá-los, mesmo que apenas por um tempo. Você ainda não pode me vencer por causa das minhas habilidades de regeneração que me concedem a imortalidade que preciso para sobreviver e todos os ataques que você pode desferir, disse Idan ficando em posição de arma mais uma vez. Embora tecnicamente isso seja verdade, acho que sua forma de imoralidade está longe de ser perfeita. Vamos ver como você gosta de ser cortado, queimado em cinzas e depois ter seus restos selados em uma urna antes de jogá-lo nas profundezas do mar, disse Kenpachi sorrindo mais uma vez antes de travar as espadas com Idan, só que desta vez ele agarrou o homem pelo braço esquerdo com seu e o jogou por cima do ombro no chão com uma força imensa, criando um buraco enorme no processo. Antes que Idan pudesse remotamente tentar neutralizar esse movimento duro de alguma forma, seu oponente agiu para impedir que o sacerdote da Akatsuki de um membro fornecesse qualquer forma de retaliação. Kenpachi agarrou e arrancou o cajado das mãos de Idan antes de jogá-lo para Yujito, que o incinerou com o chakra de Nibi. A essa altura, Idan parou de ficar calmo e realmente parecia com medo, quando a ponta pontiaguda da espada de Kenpachi bateu em sua mão direita aberta, impedindo-o de simplesmente usar o escape jutsu ou a substituição que todos os ninjas são ensinados em sua respeitada academia ninja. Merda! Eu deveria ter ouvido o líder Sama quando ele disse para evitar um confronto com as duas naves se elas estivessem juntas, pensou Idan finalmente, lembrando as palavras exatas do homem antes de partirem. Há apenas uma coisa que eu gostaria que você fizesse por mim antes de eu decidir continuar com a Akatsuki-san, disse Kenpachi quebrando a mão e o pulso de sua presa para evitar qualquer sinal de uma mão que ele lembrasse que Ako poderia fazer. O que é isso se eu puder perguntar? Disse Idan, sabendo que não era como se ele tivesse escolha no assunto quando se tratava de sua morte nas mãos desse monstro que atualmente estava sobre ele de uma maneira tão superior com o único olho visível além da máscara brilhando em vermelho e amarelo. Grite por mim com tudo o que você tem, disse Kenpachi rindo antes de começar a rasgar Idan membro por membro, criando uma enorme bagunça sangrenta para Yujito, Yashiro e a névoa Anbu, que estavam chocados demais para se mover de seus lugares. Quando acabou, Kenpachi estava uma bagunça sangrenta e o chão diante dele estava coberto de sangue, tripas e a morte de dois membros mortais de uma organização maligna. Com um simples mas poucos sinais de mão, Kenpachi logo incinerou os dois com o jutsu de fogo de seu próprio projeto chamado Demon Foxfire Jutsu. Ao contrário do jutsu de fogo normal, este era de natureza demoníaca e, portanto, era mais potente do que a variedade humana padrão que todos os shinobi aprendem. Outra diferença também era que quando Kenpachi queria que as chamas se apagassem, tudo que ele tinha que fazer era estalar os dedos e as chamas se apagavam mais rápido do que você sopraria uma vela acesa. Quando o fogo se extinguiu com o estalar dos dedos de Kenpachi, o menino puxou a bolsa usada e ainda ensanguentada que uma vez ocupou os moradores da cabeça de Oshigaki Kizami.
Então, em um ato magistral de manipulação do vento, vendo como era seu elemento principal, a nave de Zangetsu recolheu todas as cinzas dos dois cadáveres e as colocou no saco antes de amarrar o topo com nó. Ok, nota para si mesmo. Quando eu me tornar Mizukage e ele eventualmente se tornar o primeiro Shikage de sua vila oculta, faça uma aliança com ele rápido. Pensou Yujito sabendo que qualquer um que lutasse contra esse garoto já estava morto. Yashiro então pulou de seu lugar no telhado e pousou no ombro de Kenpachi, torcendo por seu pai sobre rasgar Moksha em pedaços. O trio ou melhor duo e meio no entanto, logo foram parados depois de serem cercados por Miss Chambu, olhando para o grupo hesitante. Kenpachi-sama, Yashiro-sama e Yujito-sama, todos vocês virão conosco para ver o Mizukage sobre os eventos que acabaram de acontecer, disse o capitão da névoa Anbu, esperando que o jovem cumprisse e não usasse força bruta. Tudo bem, está ficando chato aqui de qualquer maneira e eu preciso contar ao Mizukage sobre os caras que acabei de matar, embora eu não ache que ele vá se importar, já que ambos eram ninjas desaparecidos da classe S, disse Kenpachi, como se ele fosse falando sobre o tempo antes de todos irem para a torre Mizukage, mais uma vez para explicar algumas coisas ao porco de um Kage. País do chá. Uma semana depois, Kimimaru assistiu com Zangetsu no complexo de pesquisa que Orochimaru tinha configurado para usar em potenciais experimentos com as pessoas deste pobre país. Foi difícil no começo, já que a notícia da morte do albino se espalhou, exigindo que Zangetsu jogasse junto enquanto se chamava de servo de Orochimaru e salvou Kimimaru de morrer, enquanto dizia que estava morto para evitar os ninjas caçadores da névoa. Algo que Kimimaru jurou por sua vida nunca repetir a ninguém sobre o Lorde Demônio, dizendo aquelas palavras nojentas. Durante o período de tempo que eles passaram no Tea Country, Kimimaru encontrou uma garota, que havia sido usada como um experimento do agora falecido cientista-chefe, cujo nome havia sido esquecido por eles e de suas memórias, do complexo de pesquisa. Ela, relutantemente no início, disse a eles que seu nome era Izaride, e depois que ela explicou a eles por que ela era do jeito que ela era e por que as pessoas a odiavam, ela foi anistiada, bem como anistia na vila a ser construída. Escondido no Shinigami. Uma vez que o choque passou, ela aproveitou a chance de começar de novo. Zangetsu prometeu usar seus poderes demoníacos para ver se ele não poderia ajudá-la com sua transformação. Se não fosse pelo simples fato de que Zangetsu era um Lorde Demônio aterrorizante, mesmo em forma humana, Izaride teria abraçado com prazer a entidade com todas as suas forças. Depois de explicar a situação para as pessoas de Tea Country que estavam ao seu redor, eles pediram desculpas por suas ações a Izaride, não entendendo o que havia acontecido com ela, o que os levou a agir da maneira que agiram. Agora, o povo de Tea Country naquela área tinha um novo problema para lidar, e essa era sua cidade, agora destruída em que residiam. Felizmente, Kimimaru havia proposto a todas as pessoas da cidade de Tea Country que eles pudessem dirigir temporariamente para Wave Country até que a vila escondida de Kenpachi pudesse ser construída. Agradecidos por terem recebido uma oportunidade tão maravilhosa, já que tinham ouvido falar da recente libertação de Wave do falecido gato e seu súbito crescimento econômico, eles aceitaram de bom grado.
Agora, com os futuros residentes através do portal demoníaco que levava ao país das ondas do outro lado, Kimimaro virou-se para Zangetsu, se perguntando o que viria a seguir. Enquanto Izaride, que decidiu ficar para trás a pedido do Lorde Demônio, porque ele ainda a confundiu. Para onde é o próximo Zangetsu-sama? Disse Kimimaro, sabendo que eles estavam fazendo grandes progressos em seu progresso na criação de uma nova aldeia escondida com apenas a terra necessária para criá-la. Primeiro, eu tenho que levar Izaribi para o reino do limbo demoníaco para que eu possa consertar as muitas complicações genéticas e celulares que o tolo de um cientista fez com ela. Enquanto estou fazendo isso, preciso que você vá ao país das ondas e fale para um homem chamado Sano, que dirige um ferreiro que varia de armas a máscaras. Preciso que você fale com ele sobre como fazer mais máscaras para nós e para outros também. Diga a ele que queremos máscaras de alta qualidade com o mesmo design de forma das de Kenpachi com formas diferentes, vários tipos de marcação e as múltiplas cópias dos animais em questão, disse Zangetsu abrindo o portal para o limbo para Izaride, deixando aberto o de Wave Country. E depois que o pedido for feito, disse Kimimaro, sabendo que teria que fazer outras coisas além de esperar que as máscaras fossem feitas. Enquanto isso está acontecendo, você deve treinar até que eu vá vê-lo novamente com os outros, já que eles estão se recuperando bem do que eu senti. Você estará comigo quando eu falar com os 4 novamente para convencê-los a se juntar à nossa causa. Em destruir Orochimaru junto com a Vila do Som de uma vez por todas, disse Zangetsu, sabendo tudo sobre a morte dos 2 membros da Akatsuki, vestindo nuvem vermelha, já tendo recebido uma mensagem telepática de Kenpachi. Entendido. Vou começar imediatamente, Zangetsu-sama, disse Kimimaro, curvando-se para o grande Lorde Demônio antes de seguir para o portal para o país das ondas para cumprir sua tarefa. Ele leva seu trabalho muito a sério, disse Izaribi, se perguntando quão devoto albino era o Lorde Demônio e sua nave em Water Country. Talvez sim, mas considerando que minha nave e eu fizemos por ele, eu não teria sua lealdade menos do que é agora, disse Zangetsu, caminhando em direção ao portal com Izaride, que seguia a entidade demoníaca mais alta. Torre Konoha Okage. 2 semanas depois, Hinata se aproximou do escritório do Okage com uma determinação tímida, mas forte de sua parte, pois ela não tinha a intenção de entrar silenciosamente na noite fria e escura como a esposa de Kiba e Sasuke. Ela tinha toda a intenção de ser forte, mesmo que estivesse ligada a eles. Então não importa o que possa acontecer em sua vida, seja como uma escrava em tudo, mas nomeie ou morra por outros meios, ela sairá forte. Ela conhecia apenas uma pessoa que poderia fazer isso e era o atual Okage no cargo. Okage-sama, disse Hinata, forçando-se com algum esforço para provar que ela não ia ser a garota tímida e fraca que todos pensavam que ela era. Sim, Hinata, por favor, entre e sente-se, disse Tsunade, sabendo que este encontro era importante para a garota Hyuga, ou então ela não teria exigido de Shizune para fazê-lo. Exija um encontro com o Okage de todas as coisas. Shizune pensou que ia ter um ataque cardíaco quando Hinata fez isso de forma tão feroz. Sinto muito se minha demanda por este encontro com você me fez parecer rude ou desrespeitoso com você, Okage-sama, mas eu senti que só poderia falar com você sobre isso.
Eu queria dizer a você e somente você que eu não aprovo este casamento em que fui colocada contra o meu conhecimento e minha vontade. Depois de muito exame de consciência, cheguei à conclusão de que se eu me permitisse me casar com meus maridos escolhidos, eu seria forte no final. Para esse fim, eu quero que você, Okage-sama, me ensine tudo e qualquer coisa que você saiba, desde luta até ensinamentos médicos. Eu não vou fazer parte desse chamado casamento e passar o resto dos meus dias sendo fraco como todo mundo parece pensar que sou, disse Hinata olhando para Tsunade com um rosto determinado, não querendo desistir dessa escolha em sua vida. Possivelmente a única escolha real que lhe restava. Se é isso que você quer, Hinata, eu vou ajudá-la a se tornar forte, fazendo de você minha nova aprendiz. Então, caso você seja casada com esses dois idiotas, você ainda pode mantê-los na linha de vez em quando com selo ou sem selo, disse Tsunade. Sabendo que pelo que Ashi havia dito a ela em segredo, que os anciões do clã estavam fazendo os mestres do selo Hyuga trabalharem quase sem parar para fazer um novo selo para Hinata. Obrigada, Okage-sama, disse Hinata se curvando antes de sair da sala para treinar pelo resto do dia e possivelmente visitar o jardim de sua mãe que era seu santuário. Naruto, onde quer que você esteja, eu rezo para que você descubra que eu estava mais uma vez impotente para parar o que aconteceu aqui, disse Tsunade assim que Hinata saiu da sala e ela serviu um pouco de sake. Pelo menos as coisas não poderiam ficar piores no mundo, pensou Tsunade enquanto olhava pela janela de seu escritório e para a cabeça de pedra agora reparada de seu avô, que era o primeiro Hokage. Como ela estava errada. Jiraiya entrou por uma das janelas abertas antes que Tsunade pudesse reagir para tentar esmurrá-lo, surpresa por ele ter entrado tão abruptamente. Tsunade-ime. Você não vai acreditar no que acabei de descobrir da minha rede de espionagem, disse Jiraiya, olhando para Hokage com seriedade e um leve pânico. O que? É sobre Naruto? Disse Tsunade, sabendo que o Toad Sannin antes dela deve ter usado Gamabunta apenas recentemente para alcançá-la depois de uma semana em Suna. Não. Eu pedi ajuda ao Kazekage nessa área, mas ele estava tão perplexo quanto eu sobre onde o garoto está se escondendo oficialmente. O que eu vim dizer a vocês foi que apenas 2 dias atrás, Kumo teve um golpe de estado. O futuro Yondaime Haikage ficou muito impaciente e assassinou com sucesso o Sandaime Haikage para avançar para a posição antes do cronograma estimado em que ele deveria ser empossado, disse Jiraiya, sabendo que as pessoas tinham sentimentos mistos pelo homem, política em seu navio demoníaco formal e a investigação em sua própria unidade Ambupara, o que aconteceu com o clã Hyuga há pouco mais de uma década. O que? Isso não pode ser bom. O que está acontecendo com aqueles leais ao Sandaime Haikage? Disse Tsunade, sabendo que o Yondaime Haikage não era tão bom quanto seu antecessor. Uma parte considerável deles foi massacrada durante o caos, enquanto o resto pegou o que pode e deu fora de lá antes de perder mais pessoas para a insanidade. As pessoas que estão famintas por poder ficaram querendo receber o poder que um novo Haikage é, prometendo a todos aqueles que ficaram para deixar seus planos se concretizarem, disse Jiraiya, sabendo do plano do homem para o navio Nibi, que já foi um ninja de Kumo. Quem mais sabe sobre isso fora de Kumo?
disse Tsunade, sabendo que eles provavelmente teriam que se preparar para o que estava por vir com o Yondaime de Kumo. Se eu tivesse que adivinhar, eu diria Akatsuki, Orochimaru, e possivelmente as pessoas no País das Ondas, que estão recebendo refugiados agora devido à proximidade entre eles e Kumo, disse Jiraiya, sabendo que com este novo Raikage não família ou ramo do membro do clã Hyuga estavam seguros. Foi amplamente divulgado, mas secretamente, que o homem de Kumo que foi morto durante o referido incidente era o irmão mais velho do homem agora encarregado da aldeia rival. O pior cenário era que Kumo faria uma aliança com outra aldeia para derrubar Leaf em sua condição atualmente enfraquecida. Pelo menos sabemos que as pessoas que deixaram Kumo estão a salvo de danos, já que Kumo não ousará invadir o Wave por causa das posições políticas que teria que enfrentar com os outros países. Por enquanto não teremos que nos preocupar com uma invasão ainda, mas para estar do lado seguro, dobre os guardas da Anbu no portão e as patrulhas fora da aldeia. A última coisa que precisamos é que uma força de ataque nos atinja, deixando um grande amassado que levará um bom tamanho de nossos recursos. Diminuíram para reparar, disse Tsunade, sabendo que eles teriam que lutar por toda a força que pudessem obter, que uma vez fluiu tão facilmente para Konoha que se transformou em um pequeno fio. Agradeça a Kami pelos pequenos favores. Tsunade e eu acho que tenho uma ideia do que Naruto tem feito desde que ele deixou Konoha e tudo mais, disse Jiraiya, hesitando um pouco sem saber se contar para a mulher era uma boa ideia antes. Tomando uma decisão, e sentou-se em uma das cadeiras, sabendo que isso pode levar algum tempo. Bem, derrame. Diga-me já, disse Tsunade, se perguntando o que poderia fazer o Toad Sanmin tão hesitante em relação a Naruto. Bem, eu não tenho certeza se a informação é sólida ainda, mas eu acho que é um começo. Ouvi alguns rumores perturbadores, disse Jiraiya, já que a informação dada a ele com base nesses rumores possivelmente não foi boa para Konoha. Vá direto ao ponto, seu velho super pervertido, disse Tsunade, ficando impaciente com Toad Sanmin, tendo que se conter para não esmurrar ele ou outro objeto por sua demora em dizer a ela o que ela queria saber. Velho? Bem, se isso não é chamar o pote, chamar a chaleira de preto. Se não fosse pelo fato de ela poder me transformar em pasta líquida, eu diria isso a lá, pensou Jiraiya, já que ele quase se atreveu a dizer tais pensamentos em voz alta, sabendo que isso o colocaria na enfermaria de Konoha no hospital. Novamente, pelos rumores que eu coletei, há alguém espalhando a palavra para muito poucas pessoas sobre uma nova vila escondida surgindo em breve em algum lugar. A fuga de um Ter-ninja está procurando suas cabeças. Esta pessoa aceita pessoas normais, aqueles com limites de linhagem, não importa o quão estranhos e perigosos eles possam ser neste lugar. A única coisa que é necessária para se juntar ao local é lealdade absoluta e defesa sua nova casa se chegar a hora de fazê-lo, disse Jiraiya, desejando poder descobrir mais do que o que foi dado a ele por sua rede. Eles não sabem quem é o suposto Kage desta vila, disse Tsunade, sabendo que a rede de espionagem de Jiraiya poderia descobrir qualquer coisa se eles quisessem também. Eles tentaram, mas é tudo muito em segredo.
Tudo que eles sabem é que este homem ou mulher enviou duas pessoas, que eles conhecem, para reunir o maior número possível de pessoas dispostas a fazer parte desta nova vila oculta. Rumor diz que o único homem é albino de cabelos brancos e cada vez que ele fala de seu mestre é nada menos que uma devoção fanática por ele. Uma pessoa pensou que era uma piada e foi esfaqueado na garganta por uma arma branca pontiaguda semelhante a um gelo. A velocidade deste albino é dita ser rápida, então eu acho que ele está no nível Jounin, que está perto de Kakashi ou do próprio Gai, disse Jiraiya tendo examinado as informações ele recebeu. E a segunda pessoa? Disse Tsunade se perguntando se ela poderia compará-los com qualquer um dos rostos do livro do bingo, já que se houvesse uma descrição deles, eles poderiam ser identificados imediatamente. O segundo cara é claramente o cérebro dos dois e alguém que não gosta de ficar muito tempo em um lugar, a menos que seja necessário. Esse cara sabe para onde ir, quando sair e como chegar a qualquer destino que eles precisam. Com um estalar de dedos. Em um minuto ele e o albino estão em um lugar e depois lá se foi o próximo depois de dobrar uma esquina em algum beco escuro. Coisas assustadoras realmente. Não é apenas estranho, mas outro boato que ouvi foi que eles arrombaram uma das instalações de teste de Orochimaru em algum lugar no país do chá. Eles libertaram os escravizados de lá e de alguma forma os ajudaram a chegar ao país das ondas, já que quase todas as suas casas foram destruídas, disse Jiraiya não entendendo como alguém poderia tirar um grande grupo de pessoas de lá. Tea Country para o Wave Country em tão pouco tempo. Como isso é possível? Essa pessoa é remotamente humana ou é algum tipo de novo jutsu que não vimos antes? Disse Tsunade pensando que Jiraiya era pela primeira vez que não estava relacionado com seus modos pervertidos. Ele pode ser outro receptáculo demoníaco ou alguma outra entidade que não encontramos antes por causa de tudo o que aconteceu durante as guerras Shinobi e o ataque de Kyoubi. Por outro lado, pode ter sido um dos experimentos de Orochimaru que saiu de sua jaula. E decidimos ficar com nosso antigo companheiro de equipe traidor. Disse Jiraiya, enquanto listava todas as ideias possíveis do que aquela pessoa ou coisa realmente era. Seja o que for esses dois, eu preciso da sua rede de espionagem para ficar de olho neles junto com Kumo, Orochimaru e Akatsuki, disse Tsunade sabendo que a rede de espionagem de Jiraiya, embora vasta, só poderia fazer muito, e reunir tudo e qualquer coisa de todos os outros. As partes mencionadas. A única questão é onde eles vão montar uma loja. Não é como se eles pudessem fazer isso em qualquer lugar hoje em dia por aqui e a única maneira que eu posso pensar em como é invadir e tirar outra aldeia. Há uma boa chance de que eles possam loja de instalação em Wave, mas se a ponte fosse destruída, a economia do país logo cairia para praticamente quase o que era antes da ponte ser construída, disse Jiraiya, já que esse foi o único lugar que me veio à mente em construindo uma aldeia escondida. Vou se preocupar com isso mais tarde. Se e quando eles aparecerem para nós quando se reunirem para tal coisa. Mas por enquanto temos outros assuntos urgentes, disse uma Tsunade agora cansada, que se perguntou como o terceiro foi capaz de fazer este trabalho, enquanto ele fez. Bem, se isso é tudo, então eu vou sair daqui. Ah, e se você for convocar, eu aconselho você a não.
Eu convoquei Gamabunta e ele me perguntou sobre Naruto, disse Jiraiya esfregando a parte de trás de sua cabeça. Sabendo que até agora todas as convocações, boas e más, sabiam o que aconteceu. Você disse a ele. Gritou Tsunade para ele momentos depois, pronta para espancar o velho e estúpido e proclamado super pervertido. Como eu poderia não? Ele me disse que tinha ouvido um boato que veio da convocação de Doninha que a garota Temari de Suna fez e da própria convocação de cachorro de Kakashi, que jura que viu o idiota fazer os sinais de mão para o Shidori. Gamabunta sem rodeios. Me ameaçou para contar a ele quase tudo ou então ele teria me matado e nunca mais ajudaria Konoha se alguém o convocasse ou qualquer um de seus subordinados, disse Jiraiya se encolhendo de medo para a mulher com seu rosto irritado e seu punho erguido com super força. Então você deveria ter morrido com dignidade. Disse Tsunade claramente chateada com a escolha de Jiraiya no assunto. Você faria com sua convocação. Disse Jiraiya imaginando qual seria a resposta dela. Eu não tenho que me preocupar com isso já que sou uma mulher sofisticada, disse Tsunade, embora ela secretamente teria feito a mesma coisa se colocada em tal posição. Pelo jeito que você bebe, joga e soca, eu não tenho tanta certeza, disse Jiraiya em um tom de brincadeira, o que obviamente lhe rendeu um soco de direita no rosto que o enviou através de um dos paredes do escritório e para a aldeia abaixo. Super pervertido idiota! Gritou Tsunade a plenos pulmões antes de ir para sua mesa configurar uma missão Rank D para que alguns dos genins consertassem a parede de seu escritório. Na casa do clã Aburame, Shino estava sentado com seu pai em seu escritório particular tomando chá feito apenas para o clã imaginando como as coisas poderiam ter caído tão longe na vila que ele chamava de lar. As ondas do que estava acontecendo ao redor deles nunca pareciam parar nem por um simples, mero momento e era suficiente dizer que se tornou irritante e agitador. Pelo menos pelos padrões Aburame, pelo menos. Você acha que minha conclusão do que devemos fazer é válida, meu filho? Disse Aburame Shibi, bebendo seu chá olhando para a versão mais jovem de si mesmo além das sombras que escondiam seus olhos. Sim. Logicamente, quando uma pessoa ou pessoas não podem mais viver ou se adaptar ao lugar que chamam de lar, é natural que precisem se mudar para algum lugar que possam. Durante os recentes eventos que ocorreram desde a missão de recuperar o Shiasazuki encontrei dados suficientes para chegar à conclusão de que esta vila está caminhando para uma espiral descendente que destruirá se não consumir tudo. Portanto, para sobreviver não apenas como ninja, mas como clã como um todo, precisamos nos mover de nossa casa para procurar outro que possa nos acomodar e até nos permitir evoluir como os insetos que temos ao longo dos tempos, disse Shino achando o casamento de Hinata com Uchiha e seu companheiro de equipe de um Inuzuka horrível, bárbaro e ilógico ao mesmo tempo. No clã Aburame, a rainha era considerada nutrida e protegida em todos os momentos, pois ela era a própria fonte dos próprios insetos. Assim, era natural no sentido da palavra que as próprias crianças que ela criou para protegê-la em tempos de perigo, caso surgisse. A própria natureza deste chamado casamento em que Hinata foi colocada foi contra tudo o que o clã Aburame defendia e os enojou sem fim.
colocar regras sobre a mãe dos filhos de um futuro clã e tratá-la como se ela estivesse ali apenas para procriar para a diversão masculina. Deixou não apenas os próprios Aburames chateados, mas cada inseto na colônia estava zumbindo de raiva e indignação. Mais uma prova de que você não precisa ser humano para odiar a forma como a espécie operaria em determinados momentos. Eu falei com os membros do clã-chefe daqueles em quem confio e respeito. Todos eles concordam e acreditam que Konoha está desmoronando e mesmo por algum milagre que pudesse ser reconstruída, nunca mais seria a mesma. Eles sabemos com o Shia Sasuke agora perdoado por suas ações traiçoeiras, sendo treinado para se tornar o sexto Hokage, Uzumaki Naruto sendo declarado um ninja desaparecido da classe S, e o casamento especial arranjado de Hyuga e Hinata, sentimos que é necessário sair com nossos clãs para mais seguro. Motivos, disse Shibi, como ele havia falado com os chefes de clã Nara, Akimichi e Inoichi sobre isso para ouvir suas opiniões sobre o assunto. Hyuga Yashi, disse Shino sabendo que o homem não odiava Naruto e amava sua filha que agora estava condenada a viver no inferno com dois porcos machos arrogantes que tinham egos do tamanho do monumento Hokage. Ele não pode deixar seu clã, não importa o quanto ele queira. Os anciões o estão observando cuidadosamente, assim como sua filha mais nova, que sem dúvida será sua sucessora. Se ele fosse embora agora, Ieyashi seria incapaz de proteger qualquer um de seus filhas e seu sobrinho no ramo da família Neji. O menino também sofreria no lugar do homem devido a esse selo ilógico em sua testa que o escraviza à sua vontade. Como o capitão de um navio se afogando, Hyuga Yashi deve gastar até o fim de seus dias com o clã enquanto tentava impedir que os anciões envenenassem a mente da única filha que ele ainda pode salvar neste drama, disse Shibi sabendo que toda vez que ele vinha ao complexo Hyuga para conversar com Yashi, a sensação de estar sendo observado por olhos curiosos do Byakugan fez sua pele se arrepiar de desconforto. Se fôssemos participar de tal empreendimento, como deveríamos fazê-lo e quando? Disse Shino sabendo que o tempo era tudo e que se a notícia chegasse àqueles como Danzo ou os outros membros do conselho que estavam contra eles, tudo estaria perdido. Por enquanto tudo o que podemos fazer é planejar, mesmo que em segredo. Quando chegar a hora, saberemos e só então faremos nossa jogada, disse Shibi, terminando seu chá e soltando um longo suspiro de dentro. Se foi um suspiro do chá ou devido ao estresse, Shino não tinha certeza. Vila escondida no Hospital da Névoa, Uzumaki Kenpachi estava sorrindo para seu mais novo subordinado Madarame Inkaku, que por toda a vida não podia deixar de sentir que estava em um passeio infernal. Depois de todo o incidente que envolveu os dois membros da Akatsuki, o tapa-olho usando espadachins de um prodígio usou esse momento para conduzir uma divisão muito mais profunda entre os dois irmãos que, no momento, governavam o país da água. A palavra-chave é momento. Através de algumas mentiras contadas, embora não impossíveis de Kenpachi, o Mizukage que era Octavus estava suspeitando de seu irmão mais velho Daimyo Gendo. Um homem que Octavus agora suspeitava ter enviado aqueles dois membros da Akatsuki para assassiná-lo para governar tanto os ninjas quanto os samurais que o guardavam. A maior parte de Octavus sempre confiou em seu irmão quando se tratava da arena política envolvendo os eventos que aconteciam no país da água.
No entanto, Octavius nunca foi de subestimar a ambição de grandeza de uma pessoa, e fazê-lo com seu próprio irmão poderia ser a morte dele. Então, com isso dito, o Mizukage decidiu renunciar ao teste para Kenpachi e os outros 3 membros de seu grupo por ajudar a evitar um desastre tão horrível que teria sido a morte da Sombra da Água. Agora eles estavam no hospital como o homem que 2 semanas antes tinha sua cabeça careca brilhante entregue a ele agora estava saindo do referido prédio para se recuperar em sua casa, coberta de poeira. Ou teria tido um incêndio não estourado durante as 2 semanas que Ikako esteve no hospital e o queimou até o chão com os pequenos, em número, de valor que ele tinha dentro. Foi aí que Kenpachi entrou, pois após um simples pedido do Mizukage, ele conseguiu que o careca ganhasse o posto de Mist Jounin. A única condição estipulava que Uzumaki Kenpachi receberia o título de Anbu, e teria Ikako junto com qualquer outro que ele achasse adequado ser colocado sob seu comando. Isso significava que o homem ficaria com ele em sua casa com Yashiro, Eugito e Rin, já que Ikako não tinha mais onde ficar. A princípio, ouvir essa ideia/pedido soou estranho para o Mizukage, mas depois que Kenpachi explicou que pelo que ele tinha visto nas fileiras ninja até agora, que mesmo os Jounin não precisavam ter a disciplina necessária, o Mizukage concordou. Como o homem não poderia? O homem pode ser um porco no fundo, mas um que queria manter sua aldeia sob controle, não importa o que era isso. O Mizukage sabia que ele precisava de alguém de nível ainda mais alto do que os próprios Jounin para ordenar outros desse nível ou inferior. Além disso, ajudaria a lembrá-los de que a classificação de Jounin até certo ponto Chunin não lhes dava o direito de fazer o que quisessem. Assim, era para todos os efeitos exigidos da Anbu e dos capitães que eram muito mais altos em classificação para puxar as correntes soltas conectadas às estrelas de Jounin e Chunin de tempos em tempos quando elas saíam do controle. O Mizukage concordou com tudo que Kenpachi disse, vendo como esse menino ainda em crescimento não havia feito nada, mas bom para Mist tal ideia permitiria um melhor controle sobre as fileiras ninja abaixo dele no caso de tumultos ou outros desastres. A Sombra da Água também mencionou a Kenpachi que, devido a 2 dos 7 espadachins da névoa estarem mortos, mais um desaparecido, os 4 restantes estavam nas masmorras da própria névoa há vários anos. Um espião na parte norte de Water Country estava disfarçado como empregado de um homem que administrava uma casa de bordel e soube por uma das garotas que um de seus clientes mais duradouros era um dos antigos 7. O espadachim logo foi rastreado com os outros 3 permanecendo no mesmo local para garantir a segurança em números em caso de ataque. Infelizmente, eles descobriram que os 4 espadachins haviam passado suas espadas para os outros 4 aprendizes aparentemente mais fortes espalhados por todo o país da água. Todos eles estavam fazendo diferentes tipos de trabalhos mercenários para colocar comida em seus estômagos para sobreviver a outros muitos longos dias de sangue e morte. Que sorte foi que Madarame Inkaku por acaso era um daqueles 4 jovens espadachins que ele precisava encontrar. Com alguma sorte, o último espadachim ou seu aprendiz seria encontrado para se juntar às fileiras daqueles ao seu redor em grandeza. Espere um minuto. Você está dizendo isso mesmo que eu esteja agora no posto de Jounin, mas agora me reporto a você porque você está na Anbu.
disse Ikako olhando para o menino em descrença de que um garoto mais novo que ele teria uma classificação mais alta. Os deuses do cabelo estavam querendo pegar o pobre careca ou algo assim. Sim. Por ordem direta do próprio Mizukage. E se você tiver um problema com isso, você pode falar com ele ou em uma abordagem mais direta, disse Kenpachi olhando para Ikako, que parecia encolher vários centímetros sob a escada. N precisa de Kenpachi Asisama, disse Ikako quando a surra que ele recebeu do garoto em sua mente foi lembrada pelo botão reply, e ele estremeceu com a intensidade daquela luta de mão única que desembarcou o guerreiro careca no hospital em primeiro lugar. Isso e ficar mais tempo faria dele o paciente daquela doutora Rin. E a última coisa que ele precisava era ser ferido por ela novamente. Ainda acho que ela enfiou aquela agulha na minha bunda de propósito, pensou Ikako, lembrando-se de como ela disse que era para ajudar o antibiótico que já corria em seu sistema. Ele teria acreditado nela se ela não tivesse batido com força em sua nádega direita com a suposta super força da própria Slug Sanmin. Só de pensar nisso fez Ikako querer esfregar seu traseiro dolorido. Bom, porque se você reclamar ou questionar minhas ordens, eu posso fazer você ir para o hospital novamente e colocá-los sob os cuidados especiais de Rin, disse Kenpachi apreciando a visão de seu mais novo recruta, empalidecendo com o pensamento e não sob nenhuma circunstâncias querem voltar para aquela mulher para tratamento. A morte era muito mais indolor. Mais uma vez não há necessidade Kenpachi-sama. Eu vou obedecer suas ordens, disse Ikako não querendo mostrar qualquer fraqueza, gaguejando na frente de seu oficial ninja superior. Siga-me então. Eu sinto que temos muito trabalho e treinamento para fazer que foi deixado incompleto pelo seu treinador anterior, disse Kenpachi sabendo que com o espadachim sob seu comando direto havia apenas mais 3 para ir antes dos dias de Mizukage de governando a névoa acabasse, Kenpachi teria os outros aprendizes mais cedo ou mais tarde. Um deles, de acordo com Zangetsu, estava fora do país da água, vagando pelos outros países elementais com sua esposa. Eles já haviam aceitado, mas secretamente, a perspectiva oferecida de ingressar em uma nova vila para escapar do Hunter Ninja da névoa. Kenpachi não pôde deixar de sorrir, pois seria apenas uma questão de tempo até que os outros 2 alvos fossem encontrados e trazidos diante dele para ver o quão fortes eles eram. Campo de treinamento da Vila da Névoa 4. Muitas horas depois, Ikako estava sem fôlego por ter lutado com seu novo sensei por tanto tempo, enquanto tentava entender como ele foi pego nessa situação, lutando contra uma criança tão poderosa. Verdadeiramente os deuses do cabelo zombavam dele assim. Os 2 estavam lutando um contra o outro com Kenpachi se segurando e chegando a insultar Ikako, dizendo: se eu quisesse uma luta decente, eu escolheria uma briga com um cara ou uma garota com um conjunto completo de cabelos. Isso, claro, perturbou Ikako sem fim por razões óbvias antes que ele chamasse o nome de sua espada, sendo Ozukimaru, transformando-a em uma lança de aparência mortal, e ele reengajou Kenpachi mais uma vez na batalha. Embora o resultado final, apesar das habilidades aprimoradas de Ikako, e as habilidades fossem as mesmas do último encontro que tiveram, derrota dolorosa. A única diferença era que Ikako não precisava ir ao hospital, mas apenas ficar na cama após essa luta por cerca de 2, 3 semanas.
Nada mal, Ikako. Você tem muito mais talento do que eu lhe dei crédito. Volte para minha casa e se acomode, já que há mais do que camas e quartos suficientes para dormir, disse Kenpachi observando o corpo machucado e o olho de Ikako. Mancar dolorosamente para a referida casa. Cara, ele vai estar dolorido amanhã. Finalmente ele sabe o nome de sua espada. Pensou Zaraki Kenpachi, que residia na espada de seu dono, que assumiu o mesmo nome. É verdade, mas eu gostaria que ele não fizesse aquela maldita dança da sorte dele que ele faz antes de uma luta. É quase tão ruim quanto Maituga e Rock Lee se abraçando com genjutsu de praia ensolarado que eles de alguma forma colocaram. Estou tão feliz por ter deixado Yashiro com Yujito, pois não quero que a garota fique mais traumatizada. Então posso deixar acontecer? Pensou Uzumaki balançando a cabeça com a imagem horrível dos dois atormentando sua mente. Ela talvez esteja a salvo disso, mas Yujito não é das travessuras energéticas de sua filha, pensou Zaraki sorrindo no mini escape de sua dona, enquanto ambos se perguntavam em que tipo de travessura a garota raposa estava se metendo. Antes que eles pudessem pensar sobre isso, uma raposa mensageira de 3 caudas apareceu diante do menino antes de se curvar em respeito a ele. Perdoe-me se estou interrompendo alguma coisa, Kenpachi-sama, mas tenho notícias importantes que você deve ouvir, que veio do mundo de invocação. A fonte não é outra senão o próprio boss Umons Gamabunta, disse a raposa demoníaca, levantando a cabeça para encontrar o olhar do Kenpachi mascarado. Que notícias? Disse Kenpachi curiosamente, levantando uma sobrancelha invisível por trás de sua máscara de caveira. Aquele que você chama de Ero Sennin contou a Gamabunta sobre o que aconteceu entre você e o traidor Ataque Kakashi no Vale do Fim. A notícia se espalhou para os outros tipos de convocação em Konoha, e eles estão furiosos com a Vila Oculta. Os cães rastreadores que a convocação de Ataque Kakashi não obedecerá, mas em termos de convocação. Eles chegaram ao ponto de cancelar seu contrato com ele para mostrar a todos no mundo da convocação que não apoiam suas ações traiçoeiras. Eles desejam a honra de tentar e servir você ou alguém que você considere digno do contrato em si, disse a raposa demoníaca de 3 caudas, embora não gostando da ideia de cães se movendo no território que existia quando se tratava de quem os convocou. Serve bem ao bastardo por me trair assim. Mais alguma coisa? Disse Kenpachi, enquanto olhava para a raposa diante dele, que parecia hesitante em responder por algum motivo estranho. Há uma outra coisa. Embora eu não saiba como você vai lidar com isso. É em relação à garota que você gosta que cheira a lavanda, disse a raposa demoníaca, recebendo uma reação instantânea e aterrorizante quando o chakra pressão caiu sobre a raposa como uma casa de 5 andares. Hinata? O que aconteceu com minha lavenderime? Fala. Disse um agora paranoico Kenpachi, tendo um mau pressentimento sobre tudo isso. Pelo que eu entendi de Gamabunta, que estava bastante irritado na época, parece que o conselho de Konoha arranjou um casamento para Hinata. Não um casamento qualquer, mas um casamento duplo, em que ela se casará com 2 pessoas em vez de uma. Disse o Demon Fox ainda, relutante em contar, mas a Kenpachi sabendo muito bem qual seria a resposta. O quê? Para quem? Quem?
disse Kenpachi com seu chakra, criando ainda mais pressão sobre a convocação do que antes, embora a raposa soubesse que não era intencional, apenas que o menino estava muito emocionado. O casamento arranjado é com Inuzuka Kibae. Yoshia Sasuke, disse o demônio de 3 caudas da raposa de 3 caudas, curvando a cabeça em arrependimento e vergonha por ser o único a contar, aquele que convocou uma notícia tão ruim. Gritou Kenpachi, deixando sua raiva e chakra fora de controle, consumindo todo o seu corpo, fazendo parecer nada, mas uma sombra sinistra cercada por chakra azul, vermelho e amarelo. Foi uma sorte para a raposa que ele partiu, pois a quantidade de poder que foi desencadeada provavelmente o teria destruído. O que está acontecendo? Por que você está zangado? Pensou Zangetsu, sentindo a onda de fúria incomparável das profundezas do reino demoníaco de Limbo. Leia minha mente e você saberá a resposta, pensou Kenpachi com uma voz demoníaca dentro de sua cabeça, pois sua raiva parecia nunca ter fim. Isso é doentio até para mim. Parece que precisamos acelerar nosso cronograma na criação de uma nova vila oculta antes de 3 anos. Para fazer isso, precisamos destruir outra vila oculta e reconstruí-la das cinzas dela. Algum lugar especial em mente? Pensou Zangetsu depois de ler os pensamentos agora furiosos de sua nave. Se sentiu quase tão irritado quanto Kenpachi. Sim. Orochimaru e sua preciosa aldeia do som no país do arroz, pensou Kenpachi, sentindo sua sede de sangue crescer junto com seu ódio enquanto se banhava em seu próprio chakra. Enquanto para todos os outros no mundo que sentiram sua fúria, isso significava outro mau sinal do que estava por vir para aqueles que eram inimigos de Uzumaki Kenpachi. Farei os preparativos necessários. Vou levá-lo lá quando estiver oficialmente pronto para atacar, pensou Zangetsu antes de cortar a conexão com sua nave e vigiar uma Izaribi agora em recuperação do procedimento de remoção de suas deformidades, mantendo a capacidade de respirar debaixo d'água. Pode-se nunca saber quando tal habilidade pode ser útil. Em outro lugar na névoa oculta, naquele exato momento, Eugito estava tão irritado quanto Kenpachi, já que o Nibikat Demon, conhecido como Yoruichi, havia dado à sua nave um contrato de convocação com outros tipos ou tipos de Demon Cats. O primeiro ato de convocar um de seus novos gatos demoníacos foi informá-la com pesar da morte do Sandaime Raikage nas mãos do sucessor do homem. O passado de Kuno de Ujito que ela lembrava com o Sandaime não existia mais e todos os laços que aprendiam a ele se foram. Ela silenciosamente jurou que quando ela se tornasse Mizukage da Vila Oculta da Névoa, ela teria sua vingança contra o novo Raikage de uma forma ou de outra. Vila do Som. 3 dias depois, isso não pode estar acontecendo. Gritou Orochimaru, olhando para os relatórios que ele tinha acabado de ler de seus agentes que ele enviou para o campo para descobrir o que estava acontecendo no país do chá. Os Naki-Sanmin ficou muito zangado quando seus agentes não o enviavam semanalmente para relatórios mensais sobre todo o progresso que seus experimentos estavam fazendo. Até agora, os agentes que ele enviou estavam lhe dando respostas menos satisfatórias. E era evidente que se ele não recebesse boas notícias em breve, Orochimaru estaria levando mais cabeças que ele não precisava agora. Temo que sim, Orochimaru-sama.
Além disso, nossos complexos mais secretos, esconderijos, armazéns e postos avançados em todo o país do arroz foram aniquilados ou ficaram em silêncio. Recentemente, perdemos contato com o clã Fuma, tanto leais quanto desleais. Para a nossa causa, disse Kabuto, não entendendo como tanto do que seu mestre havia construído em relação a Sound Village poderia ser demolido tão facilmente. Ficou claro em relação a certos lugares que quem estava fazendo isso tinha informações importantes que apenas alguém próximo ao Sannin saberia e poderia usar contra ele. Foi por causa desse pequeno fato que Kabuto estava muito nervoso sob o olhar do homem, apesar de saber que ele era totalmente inocente de tais pensamentos. Houve outros que souberam de tais lugares quando Kabuto esteve na sala com Orochimaru e onde os planos foram discutidos em detalhes. No entanto, até onde Kabuto e Orochimaru sabiam, essas pessoas estavam todas mortas, agora deixando apenas o ninja médico de óculos como o único suspeito de tais coisas. Certamente não era o próprio Orochimaru, pois ele precisava da Sound Village para acabar com Konoha e servir para a parte principal da coleta de experimentos em potencial para uso futuro. O único culpado lógico em todo esse crime que se encaixava e deixava para culpar era Kabuto, embora pela primeira vez em sua vida Kabuto fosse inocente de tais crimes. Pela primeira vez, Kabuto desejou que ele ainda fosse um membro da Folha e não na presença dos Naki-Sannin neste exato momento. E como você pretende consertar isso, meu leal servo? Disse Orochimaru, dizendo leal com muito veneno, já que ele não confiava mais em Kabuto com o que estava acontecendo com sua outrora grande vila. Eu não sei como, Orochimaru-sama. Se nós enviarmos nossas forças para investigar, eles podem não voltar, e se eles ficarem aqui isso os fará questionar suas capacidades como Kage of Sound, disse Kabuto, sabendo que o que ele disse era verdade, e não mentiu para o Sannin detectar. Orochimaru estreitou seus olhos de cobra para seu braço direito, que apenas recentemente ele suspeitava de traí-lo com tais atos de traição. Era comum um lagarto cortar sua pata ou cauda para viver, mas nunca o contrário, e Kabuto fazer exatamente isso não fazia sentido para a Sombra do Som. Mesmo agora, isso desconcertou o homem. Como Kabuto estava bem aqui diante dele ajoelhado como um servo obediente, quando agora de todos os tempos teria sido certo trair o Sannin com a discórdia já crescendo nas fileiras. Oh, que estava causando isso? Quem estava causando isso? A resposta logo veio na forma de uma explosão nos arredores das muralhas da vila que Orochimaru ordenou que fossem construídas caso a Akatsukis decidisse atacar. As paredes foram construídas com selos complexos projetados para receber punição maciça de jutsus e várias outras habilidades, linhagem ou não. O que diabos está acontecendo? Disse Orochimaru, indo para fora para investigar junto com Kabuto, que ele fez questão de ficar na frente dele. Quando os dois ninjas saíram, eles viram vários Anbu do Som que estavam estacionados dentro do complexo subterrâneo, já prontos do lado de fora. Infelizmente, o que o grupo viu foi chocante além das palavras, pois a única pessoa que eles conheciam que poderia fazer o que viram deveria estar morta e a última de seu clã. Havia pilares de ossos em todos os lugares, saindo do chão em todos os ângulos com o sangue do Sound Shinobi escorrendo por cada um deles.
Cada uma das vítimas tinha um olhar horrorizado em seus rostos que falava muito de como a experiência havia sido dolorosa para elas. Você gosta do que eu fiz com Orochimaru-san? Disse Kimimaro olhando para seu antigo mestre com um ódio silencioso, mas mortal. O quê? Que feitiçaria é essa? Isso não pode ser, Kimimaro. Não pode ser. Você estava morto. Disse Orochimaru, lendo o relatório sobre o Albino e os outros membros do Quarteto do Som que falharam durante a missão de recrutar Sasuke para o seu lado. Você deve saber melhor confiar em tudo que você vê, Orochimaru. Você vai descobrir que as primeiras impressões podem ser enganosas, disse Jirobo aparecendo atrás de Kimimaro, cruzando os braços sobre o peito, agora vestindo calça preta e colete com o cabelo espetado em um moicano projeto de forma. Sim. Só porque você deu a cada um de nós aquelas merdas estúpidas comendo os selos da maldição em nossos pescoços. Estúpidos como os idiotas estúpidos que éramos naquela época, não significa que simplesmente morreríamos. Idiotas, disse Teuya vestindo uma roupa espelhada ambu apertada. Cor de sangue com o símbolo preto sombrio de um demônio Oni nas costas. Nós nunca fomos capazes de recompensá-lo adequadamente por nos tratar como lixo, nos fazendo temer que você soubesse que poderia nos destruir se falássemos fora da linha, e nos enviando naquela missão suicida para o garoto Oshia, disse Kidomaru, quebrando tudo. 6 dedos antes de fazer o mesmo em seu pescoço. Isso é algum tipo de truque. Vocês todos foram dados como mortos. Como é que vocês ainda vivem? Disse um agora preocupado Orochimaru, sabendo que se aqueles 4 estivessem bem vivos, então era possível que o outro ainda estivesse. Oh droga! Olá, chefe. Sentimos muito a nossa falta. Disse Sakon com literalmente logo atrás, com a cabeça saindo de seus irmãos para trás, cada um deles sorrindo para o Sannin com sorrisos sádicos em seus rostos. Diga-me então, antes de começarmos esta pequena dança. Quem é seu novo mestre? Eu exijo saber. Disse Orochimaru, fervendo por dentro que aqueles 5 que antes o serviam, agora serviam a outro. Não é como se isso importasse, já que você está prestes a morrer, seu merda de cobra, mas, para sua informação, se você tivesse juízo, teria prestado mais atenção ao seu redor, disse Teuya apontando logo atrás do Sannin. Os olhos do Sannin se arregalaram ligeiramente e se viraram lentamente para encarar seu inimigo parcialmente, apenas o suficiente para ver a figura antes de atacar como a cobra que ele era. Infelizmente, para o homem, o que ele viu chocou tanto que ele não conseguiu se mover quando seu único olho viu a figura diante dele. Ou melhor, figuras. Olá, Orochi Teme. Como você tem passado? Roubou algum corpo bom ultimamente? Cometeu mais crimes contra a humanidade? Ou eu acho que a linha de questionamento muito mais apropriada é esta: quantos mais Kage que estavam no final dos anos 60 que era como um avô que você matou? Disse Kenpachi, quando seu sorriso original se transformou em uma carranca feroz que estava escondida atrás de sua máscara que cobria seu rosto apenas levemente marcado. Kenpachi deixou Yashiro com Ikako, Ring e Orochi para brincar, enquanto ele estava aqui a negócios para lidar com os Naki Sannin, sabendo que se ela estivesse aqui, ela se tornaria um alvo para o homem atacar.
A segunda figura também estava carrancuda com um manto carmesim escuro balançando no que parecia ser um vento não natural. O nome das figuras era Zangetsu. Você enganou a morte por tempo suficiente, Orochimaru. É hora de você pagar por seus pecados e ir para o inferno como Sarutobi Sandai pretendia, disse Zangetsu, seus olhos brilhando vermelhos e suas presas agora reveladas ao Sannin, que agora sabia apenas quem ou melhor, o que Zangetsu era. Ele era a raposa de 9 caudas. Kyuubi, disse Kabuto olhando para o Lorde Demônio com medo, sabendo que o poder da raposa poderia destruir ele e Orochimaru sem soar a camisa. Impossível. Você foi selado pelo Yondaime todos esses anos atrás. Não é possível que você saia assim a menos que sua nave esteja morta, disse Orochimaru antes de passar por alguns sinais de mão e convocar o boss Nakimanda para o campo de batalha. Orochimaru, por que você me convocou? Onde estão meus sacrifícios? Disse o boss Nak, parecendo bastante chateado no momento com o homem em sua cabeça. Estes são seus sacrifícios, Manda. Embora poucos em número, eles são guerreiros fortes apenas para você devorar, disse Orochimaru, jogando com sua vaidade de convocação, que parecia no momento sua única vantagem no controle da cobra gigante. Você deve ter ficado sem pessoas fracas para me dar como oferendas. Que decepção sua! Por enquanto eu vou lutar por você, mas da próxima vez que você me convocar eu quero 5x mais sacrifícios como este, disse Manda olhando para baixo. Sua presa pronta para devorá-los todos inteiros, se for preciso para encher seu estômago. Eu vou levá-lo. Kimimaro irá atrás de Kabuto enquanto Zangetsu mata Orochimaru, disse um calmo, mas agora sorridente Kenpachi, desembainhando sua espada antes de passar por alguns sinais de mão para um jutsu demoníaco. Então o inseto pensa que é o predador agora. Quem você pensa que é? Gritou Manda golpeando Kenpachi, que acabara de completar o último sinal de mão. Eu? Se eu deixar você viver isso, eu posso te dizer, mas considerando quão arrogante você é, eu acho que é melhor se eu apenas transformá-lo em ensopado de cobra. Arte demoníaca. Jutsu de correntes anti-invocação. Disse Kenpachi enviando correntes do chakra dele e do demoníaco em Manda que parecia queimar em sua pele, fazendo soltar um grito de dor antes de cada linha das correntes de chakra aparentemente desaparecendo, deixando queimando como marcas de tatuagem segundos depois. Seu bastardo! Oh, que você fez comigo? Gritou um Manda irado, sentindo como se sua própria carne além de sua pele estivesse queimando e que seu corpo estava difícil de se mover como se estivesse coberto por um peso invisível. Ambos Orochimaru e Kabuto também estavam tão confusos quanto preocupados. Como o nome do jutsu demoníaco implica, ele cria uma série de correntes processadas na convocação de um ninja, dependendo do tamanho da convocação real. Como as coisas demoníacas que recebo de Zangetsu-sama. O que ele faz é impedir que qualquer convocação coberta por essas correntes retorne de onde foi convocada e impede que se movam na batalha, disse Kenpachi levando sua espada à língua e lambendo-a sadicamente para a cobra gigante, que sentiu o medo rastejando ao redor de seu corpo já dolorido. Se a cobra tivesse uma espinha, estaria tremendo agora. Isso não pode estar acontecendo.
pensou no assustado Orochimaru, que se virou a tempo de ver um Kabuto agora ferido nas costelas, lutando contra um Kimimaro aparentemente nem um pouco tentador, que parecia ter se tornado muito mais forte do que ele havia sido apenas alguns meses atrás. Antes que o Sannin pudesse reagir ainda mais, ele sentiu ao lado de seu rosto sendo chutado pelo sempre poderoso Zangetsu, que agora estava dando seus próprios chutes e socos no homem. Por sua vez, Orochimaru atacou de volta tentando repelir a raposa demoníaca e até mesmo usando alguns de seus jutsus envolvendo água, fogo e terra à sua disposição. Zangetsu se esquivou de todos eles e chutou Orochimaru de cima de Manda e pulou atrás dele com a intenção de terminar a luta no chão com o quarteto do som, esperando por eles para evitar que a cobra viscosa fugisse como o covarde que ele era. Acredito que em breve será hora de eu entrar nessa briga, disse Kenpachi baixinho, quase um sussurro para si mesmo, quando viu Kimimaro convocar tonfás feitos de seus próprios ossos, devido ao seu limite de linhagem de Boné Pulse com as pontas no pontas afiadas, para que pudessem cortar membros ou outras partes do corpo de uma pessoa. Kabuto com seus chakras calpeus pronto atacou Kimimaro apesar de seus ferimentos letais que ele havia sofrido nas mãos do albino e atacou novamente tentando derrotar esse inimigo diante dele. Eu não sei como você conseguiu esse Kimimaro forte, mas não pense que isso o coloca no meu nível. Eu estou no mesmo nível do próprio ataque Kakashi e você não é nada, mas meros insetos comparados seria Orochimaru-sama. Disse Kabuto tentando acertar o membro ou causar algum tipo de ferimento que feriria o inimigo diante dele. Kimimaro não pestanejou com um comentário sobre ser comparado a Orochimaru, pois tinha pouco significado para sua vida, mas ele foi informado sobre a história sombria entre seu mestre Zaraki Kenpachi e seu ex-sensei Atake Kakashi, que o havia traído. No fim, isso enfureceu o usuário albino da linhagem, pois Kimimaro agora tinha imaginado a forma de Kabuto sendo ofuscada pela de Atake Kakashi. Naquele momento, os olhos de Kimimaro se enfureceram como uma fúria quase inigualável e atacou com golpes devastadores Kabuto, que ao ver os olhos do albino sabia que esta seria sua última luta. Kaguya Secret Art. Dance of Blood Boné. Disse Kimimaro amarrando seus tonfás com seu chakra cortado pelos inquilinos de Kabuto em seus braços, pernas e coração depois de colocar seus dois tonfás em forma de X sobre o peito do homem antes desencadeando o golpe mortal, que transformou o homem em pedaços sangrentos. Bem feito Kimimaro, disse Kenpachi sorrindo para as habilidades de batalha do homem quando se trata de matar outros ao seu redor. Obrigado Kenpachi-sama. Estou feliz que você aprove, disse Kimimaro, que simplesmente se curvou antes de pular de Manda e se juntar aos outros no chão com Zangetsu, que agora era um Orochimaru ensanguentado, sem braços e praticamente derrotou-o de joelhos, com a parte inferior de sua mandíbula faltando. Agora Manda, eu acho que é hora de eu lidar com você, disse Kenpachi lambendo os lábios enquanto soltava uma risada sinistra que fez Manda lutar ainda mais. Espere. Espere. Não me mate. Eu te servirei se você me poupar, disse Manda esperando que por algum milagre o guerreiro diante dele aceitasse sua oferta. Kenpachi balançou a cabeça dando um não afirmativo.
Não manda, pois você não causou nada, mas dor e sofrimento para aqueles que não mereciam tais dificuldades. E o que mais é que você desonra o título de convocação, apenas exigindo sacrifícios de todas as coisas. E para quê? Para mostrar a todos que vocês são as melhores das 3 invocações lendárias. Tal arrogância como a sua é patética e merece apenas as punições mais apropriadas para tais crimes. É por isso que não consigo pensar em outra punição melhor do que o caminho da morte. Disse Kenpachi pulando em Manda e cortando enquanto se movia de um lugar para outro ao longo da cauda do Boss Sundon, fazendo Manda gritar de dor. Finalmente, depois de cortar Manda para literalmente metade de seu tamanho original, Kenpachi decidiu acabar com a dor de Snack Bosses de uma maneira muito sangrenta. Pulando no ar, ele caiu em Manda antes que muitos cortes rápidos matassem os Bossumons, criando um resultado muito sangrento em toda a Vila do Som. No entanto, para Uzumaki Kenpachi foi como se ele tivesse recebido o presente que sempre quis, muito e muito sangue. Sorrindo para seu trabalho prático, Kenpachi virou-se para encarar um Orochimaru quase sem vida, sendo segurado pela garganta em um aperto mortal por Zangetsu, que havia feito as pálpebras do Sanmin forçadas e retidas com várias agulhas de Senbon fornecidas generosamente por Teiuya. Aquela garota junto com outro quarteto do som passou muito tempo no limbo não apenas curando, mas treinando também. Cada um de seus novos membros de sua aldeia em breve escondida passou o tempo todo focando em suas fraquezas para que pudessem ser 2 vezes mais poderosos do que antes. Podemos matar esse pedófilo agora. Por favor, Kenpachi-sama. Disse Teiuya em um tom doce que teria feito as pessoas que não a conheciam pensar em que ela era uma garota adorável. Ambos perigosos e palavrões, mas adoráveis mesmo assim. Como posso recusar tal pedido a uma mulher em crescimento? Acho que Zangetsu-sama gostaria da honra, já que Orochi Teme não tem sido nada, mas um pé no saco para nós dois. Alguém aqui quer se opor? Disse Kenpachi olhando para os outros 5, 6 se você contar o com ninjas antes dele com cada um balançando a cabeça, sabendo que Zangetsu era a raposa demônio de 9 caudas infame, portanto, superava todos eles. Isso não pode estar acontecendo, pensou Orochimaru antes de sentir o aperto que estava em sua garganta apertar ainda mais antes de levantá-lo como se ele não fosse nada. Diga olá a todos os meus amigos no inferno por Orochimaru. Arte demoníaca. Demônio Bane. Disse Zangetsu canalizando uma grande quantidade de chakra demoníaco no corpo de Orochimaru, fazendo com que a figura derretesse lentamente como cera sob uma grande lâmpada de calor. Droga, eu já vi pessoas morrendo de maneiras diferentes antes, mas isso foi uma merda louca, disse Teiuya esperando que ela nunca tivesse que morrer de uma maneira que parecesse extremamente dolorosa. Acostume-se a isso, pois quando lutarmos contra o Leaf, será um inferno na Terra e desta vez vamos vencer. Vocês todos sabem por quê? Disse Kenpachi sorrindo por trás de sua máscara esperando que eles respondessem. Porque eram mais fortes do que éramos antes. Disse Sakon-se perguntando se sua resposta estava correta. Porque eram mais habilidosos nas artes shinobi? Disse o Kon aparecendo atrás de seu irmão com curiosidade para dar sua opinião. Porque nós podemos chutar um monte de traseiros?
disse Teuia sorrindo um sorriso que significava problemas para todos que cruzavam seu caminho. Porque somos mais espertos do que antes. Disse Kidomaru coçando a cabeça com o braço direito enquanto se perguntava sobre a questão em geral. Por que eram sobreviventes? Disse Jirobo lembrando como cada um deles havia chegado perto da morte. Porque somos leais a você e apenas a você, Kenpachi-sama, disse Kimimaru, não afirmando isso como uma pergunta, mas como um fato que ele sabia que não poderia ser contestado antes de pegar a única coisa dentro de Orochimaru que vale a pena recuperar, Espada dos Céus Kusanagi. A resposta é uma atitude superior e um estado de espírito superior. Embora, na verdade, todos vocês 5 estejam de fato corretos com sua escolha de resposta, disse Kenpachi, sabendo que sua resposta foi correta e grata por eles ouvirem. Com Orochimaru eles teriam sido punidos por errar tal pergunta. Com Uzumaki e Kenpachi eles estavam certos, independentemente da resposta que acabaram de dar. Acima deles o céu ficou vermelho sangue e o sol foi eclipsado com o rosto do próprio Shinigami gravado na escuridão. Era o sinal que Zangetsu havia criado para todos aqueles que eles reuniram durante o tempo que ele e Kimimaru viajaram juntos, reconheceriam. Foi o sinal para todos eles que eles contataram para se reunirem neste único local onde o rosto assustador do Shinigami brilhava sobre eles no seu mais brilhante e agora este era o local que agora estava banhado pela luz misteriosa. A vila oculta do som e a sombra do som agora estavam mortas ou não mais. Viva a aldeia Shinigami oculta e a sombra da morte. Omaki, moradores de Uzumaki, dia 2 da destruição da Vila do Som. Estou entediado e com fome. Podemos comer alguma coisa? Ou podemos jogar um jogo? Disse Yashiro esperançosamente sentado em cima da mesa de jantar com os pés balançando para frente e para trás. Ok, vamos brincar. Yashiro come as coisas mofadas no cano embaixo da pia, disse Ikako com a cabeça baixa no jantar, já que ele estava completamente cansado de brincar com a garota. Ei, Carequinha-chan, você conhece alguns jogos estranhos, disse Yashiro fazendo beicinho com a perspectiva de jogar um jogo desses. Você vai parar de me chamar assim? Gritou Ikako, que não queria nada além de estrangular a garota por chamá-lo assim, enquanto as duas mulheres residentes deste lugar, que estavam na sala ao lado, riam de sua infeliz despesa. Era ruim o suficiente chamá-lo de careca, mas frutado e careca era apenas baixo. Eu acho que eu poderia, mas só se você jogar um dos meus jogos. Disse Yashiro com os olhos brilhando e um pouco mal, se não raposa, olhar dentro deles, deixando Ikako um pouco nervoso. Que jogo é esse? Disse Ikako, não percebendo as duas mulheres assistindo com interesse o jogo que Yashiro pensava. Mantenha Yashiro fora de sua cabeça em forma de pirulito. Disse Yashiro lambendo os lábios antes de começar a sorrir, mostrando seus dentes de raposa, deixando Ikako pálido e tentando correr apenas para ser pego 5 segundos depois com as mandíbulas da morte da garota mordendo sua habilidade. Ah! Tire ela! Tire ela! Ruim, Yashiro! Ruim! Ouve! 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 Gritou Ikako correndo em círculos, tentando arrancar a garota dele sem sucesso, pois ela estava em cima dele como fedor em um macaco.
Não o ajudou quando ela estava segurando a parte de trás da cabeça enquanto a mordia com força e repetidamente como se fosse um doce. Devemos ajudá-lo, disse Yujito olhando para Rin enquanto observavam os dois interagirem e vendo Ikako encontrar uma garrafa de água cheia com um pulverizador anexado que era usado para regar as plantas da casa. Não há necessidade, já que Ikako descobriu como tirar Yashiro dele, disse Rin quase caindo depois de ver Ikako borrifar Yashiro no rosto com água fazendo a garota pular na mesa de jantar e assobiar violentamente para o homem antes de rir. Seu infortúnio enquanto ele acariciava sua cabeça careca ligeiramente sangrando e estremecendo ao tocar todos os pontos doloridos. Vem aqui sua pirrinha. Você quer jogar jogos? Tudo bem. Aqui está um para você. Persegue Yashiro ao redor para que quando Ikako a capturar, ele possa transformá-la em nosso jantar de hoje à noite. Gritou Ikako perseguindo Yashiro em um círculo enquanto a garota ria às suas custas antes de fazer uma curva acentuada para a direita mais rápido do que o homem pudesse ver. O resultado final bateu Ikako na parede deixando sua marca clara como o dia. Esse não é um bom jogo Careca-chan. Parece que eu vou te chamar de Careca-chan por mais um tempinho. Tchau, Careca-chan, eu vou desenhar, disse Yashiro pulando as escadas para ela e Kenpachi. Quarto compartilhado. Ele pode ter descoberto uma coisa, Rin começou enquanto balançava a cabeça e suspirava com a estupidez do Ikako de Madarame. Mas ele ainda tem que entender completamente os métodos de Yashiro, terminou Yujito balançando a cabeça, bem como suspirando em como este corpo de um ninja atualmente se contorcendo poderia ser tão enganado por aquela garota raposa.